Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje a gente vai ter aqui uma convidada muito especial que eu sempre falo aqui no podcast que eu estou fazendo um estágio como triador de acessibilidade e hoje eu vou ter a honra aqui de bater um papo com a supervisora lá do projeto e ela vai falar um pouquinho aí como é o trabalho de acessibilidade dela, né? Hoje a gente vai conversar aqui com a Evelyn Oliveira. Evelyn, seja muito bem-vinda e obrigada aí por aceitar bater esse papo. Nada, eu que agradeço, William. É sempre bom estar falando de acessibilidade, né? Algo que aí a gente vem batalhando tanto, né, para ter. E que bom falar de acessibilidade. Sim, né? Que a acessibilidade não é só na área da deficiência visual, né? É geral, mas como aqui a maioria dos meus convidados é deficiente visual, né? Então a gente bate muito mais na tecla da acessibilidade de deficiência visual e a gente vê o quanto as coisas estão melhorando comparado a antigamente, né? Ainda não está no ideal, mas já está bem melhor. Com certeza, né? A gente comparar o trabalho da acessibilidade, sei lá, de 10 anos atrás para o que a gente tem hoje, né? Principalmente até com esse avanço da pandemia, né? Que teve aí agora. E aí muita coisa mudou, né? Acelerou o processo de acessibilização, né? Em algumas áreas que há um tempo atrás eram deixadas de lado, hoje a gente vê bem mais, não é verdade? Sim. Bom, conversando aqui com outros convidados, né, que são deficientes visuais, eles contando, na época de escola deles era um trabalho para solicitar um material adaptado, e às vezes o livro didático chegava em braille quase no final do ano letivo, quando eles não precisavam mais. E hoje já tem a facilidade da versão digital, então já está avançando as coisas. Sim, e esse é um dos nossos trabalhos, né? Porque o nosso papel é pensar em acessibilidade logo no começo. A gente não recebe um material que não foi pensado em acessibilidade. A gente já está pensando na acessibilidade já na produção, né, do material. E aí, por isso a gente tem tanto trabalho, né? Sim. Mas antes de começar na acessibilidade, sua primeira formação é em educação física, né? Isso, eu sou professora de educação física. Eu me formei lá na Universidade de Coimbra, né? Eu entrei pela UFAL e aí eu ganhei a possibilidade de ir para um intercâmbio, né? Me inscrevi e fui chamada para ir para um intercâmbio lá em Coimbra. Estudei por 2 anos e aí quando eu retornei para terminar o meu curso, né, de licenciatura em Educação Física, a minha coordenadora desse projeto, ela já trabalhava com acessibilidade, mas acessibilidade na área de Educação Física, e ela também foi minha professora de TCC, né, e aí, entre uma conversa e outra, né, eu conversei com ela, que estava procurando uma professora para me orientar, e aí ela disse, vamos trabalhar com acessibilidade, né? Então, o meu primeiro TCC de educação física, ele já foi voltado para a área de educação especial, e aí eu pesquisei na época sobre a formação do pessoal do intercâmbio, como se dava, né, como é que eu posso dizer, como se dava a formação dos profissionais de educação física voltados para a educação especial, ou seja, se eles já saíam da formação preparados para trabalhar com esse público. Então foi aí que surgiu esse meu lado de pesquisar sobre a área de educação especial, acessibilidade, né? E aí várias coisas aconteceram nesse caminho. Nossa, que legal. Mas você sempre quis trabalhar assim com educação? Sempre quis ser professora? Não, eu não sei nem te dizer de fato, porque eu já trabalhava com educação
desde criança, para te falar a verdade, né? Minha mãe é professora, a gente tinha uma escolinha, então eu brincava ali de alfabetização junto com o pessoal. Então, acho que foi uma coisa que foi meio que natural, né? Uhum. E aí acabei entrando na educação física sem nem saber o que era educação física. E aí eu gostei bastante, né? É uma área muito rica, é uma área que você trabalha com desenvolvimento, né? Trabalha com esporte, é divertido trabalhar com educação física. Mas aí nesse caminho surgiu essa oportunidade, né? Aí eu reingressei, não sei se você sabe, mas eu reingressei para fazer o curso de bacharelado em educação física, porque eu me formei em licenciatura e aí no meio do percurso eu não consegui mais me ver como professora de escola, tá lá com as criancinhas, dando aula, né? Eu me identifiquei com a área de hidroginástica, né? Ginástica para idosos, e aí já entrei já no público especial também, que era os idosos. Aí eu digo, não, agora eu vou trabalhar só com idosos. Aí trabalhei durante acho que um ano com um projeto, de lá da UFAL também. Dava aula para esse público, né, que eram os idosos. Aí eu dava aula de ginástica e dava aula de hidroginástica. E aí eu meio que intercalava com outro projeto que tinha, que também foi dessa minha professora, que era o projeto do Núcleo de Acessibilidade, né? Lá na UFAL nós temos um núcleo de acessibilidade, e aí eu era bolsista apoiadora, né? E aí eu dava apoio aos alunos que tinham deficiência e precisavam desse apoio. Mas você falando aí que é divertido trabalhar com educação física. Na posição de aluno, eu confesso que o que eu achava divertido na educação física é que não tinha aula. Porque eu sempre fui baixa visão, então eu não jogava bola, nada, ninguém me escolhia, então era divertido porque eu ficava sentado sem fazer nada. Eu acho que teu professor não quis te motivar, mas olha, a gente tem tem alguns esportes, inclusive eu conheci esse esporte lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que foi a bocha. Não sei se você conhece, que o pessoal tipo, tem algumas bolas e aí você tem que acertar a bola. Enfim, é bem divertido, eu gosto bastante. E tem um outro esporte, inclusive ele é paralímpico, eu não estou me recordando o nome, acho que é goalball. Sim, ele é bem É popular muito aqui. bom. Esses dias eu até gravei com a Daniele Longini, que participou das Paralimpíadas de Paris agora no goalball. Cara, é muito divertido. Muito divertido. Enquanto eu tava lá, eu até lembrei agora, enquanto eu tava lá, eu participei de um evento paralímpico de lá de Portugal. E a cidade toda se movimentou em prol desse evento. E aí vieram vários competidores. E aí eu fui monitora nesse evento. E teve bocha, teve goalball, teve o basquete adaptado, o vôlei adaptado. Enfim, né? As pessoas que têm deficiência, elas estavam ali para competir, para se divertir, ter um momento de lazer. E quem não tinha deficiência podia vivenciar o esporte, né, da forma como uma pessoa com deficiência vivencia, né, e mostrar que é possível a gente ter esporte, né, para eles também. Sim. Que no meu caso acho que eu sempre fui mais sedentário mesmo. Eu sempre gostei mais do computador. Eu gosto de computador desde o primeiro que teve lá em casa, acho que eu tinha uns 6 anos. Aí eu fui mais pra esse lado. Preferi estudar programação do que ficar nos esportes. Sou bem sedentário mesmo. Você é dos jogos? Você gosta de jogar? Eu gostava de jogar. Eu jogava videogame quando eu enxergava, né? Quando eu perdia a visão. Hoje eu já sei que já tem jogos com acessibilidade, não só os audiogames, jogos mesmo que estão adaptando. Isso. Depois vou dar uma chance pra eles. Mas eu sou mais da área da
programação, né? No momento eu estou cursando análise e desenvolvimento de Sim, sistema. Acho que, se não me engano, o Lael é formado nisso também, né? Então, isso. aí eu sou mais dessa área dos códigos mesmo. Mas jogar é igual. Recentemente também eu até gravei com o Uzi, não sei se você Sim. conhece, e aí ele joga, é bem conhecido por jogar Mortal Kombat e tudo, e ele me convenceu a me dar uma chance pros jogos agora. Olha, eu acho que vale a pena. Uhum. Vale a pena, vai que tu gosta. Sim. É que antes eu não gostava muito de jogo de luta, né? Eu sempre fui mais de Uhum. jogo de fase, aventura, né? Uhum. E um que eu queria jogar mesmo agora, né? O meu lado nerd era o Hogwarts Legacy, porque eu sou muito fã de Harry Potter, mas Uhum. ele não tem acessibilidade, o que é irônico, porque diz que tem um personagem cego lá e não coloca Pois é, acessibilidade né? pra gente jogar. Às vezes a gente não sabe o que a gente pode fazer, o que é possível fazer, né? O Uhum, que a gente, ou até mesmo o que a gente gosta, né? O que eu gosto de fazer, uhum, né? A gente nunca tentou. sim, Mas, como você falou, olha, existe lá um personagem que mostra que tem, uhum, né, que deveria ter acessibilidade. Aqui, irônico, uhum, né? Ou seja, pensou lá em ter o personagem para ter uma acessibilidade, mas cadê a acessibilidade de uhum. fato? Assim, ó, que legal, temos um personagem cego aqui, mas os cegos não podem jogar o jogo, mas tem Pois é, personagem. né? Incrível. É baita representatividade pra gente. Ah, e quantos espaços isso acontece, né, William? Sim. Quantos espaços? Uhum. Mais um. Aí, conversando com o Uzi, ele falou: o Mortal Kombat tá bem acessível. Um outro agora que também até ganhou prêmio de acessibilidade é o Aham. Forza. Eu confesso pra você que eu tenho uma certa dificuldade com jogos. Uhum, Eu fico enjoada muito rápido e aí eu não consigo jogar. uhum. Só tem um jogo que me convenceram a jogar, que não sei se você conhece, é o Diablo, ele é um RPG, Sim, já ouvi e aí falar. a visão dele é de 2D. Uhum, Aí eu consigo acompanhá-lo. uhum, Porque eu não sou considerada uma pessoa com deficiência, uhum, mas eu tenho uma diferença muito grande entre os uhum, olhos. Eu uhum, tenho um olho que é 7,5 e o outro tá por volta de 2, né, e 2 graus. E aí isso causa algumas dificuldades no meu dia a dia, mas não se compara a uma dificuldade de uma pessoa que não enxerga, né, o que é baixa visão. uhum, Mas o meu cérebro ele não consegue enxergar pelo olho, ele apaga a imagem do uhum, olho esquerdo uhum, e aí eu acabo enxergando só por um. uhum. E aí quando eu vou pro lado dos jogos, eu acho que o meu cérebro não consegue acompanhar a Sim. imagem muito rápido, as imagens 3D. Uhum, E aí eu fico enjoada, eu fico passando mal. Não, tira, desliga, não quero assistir mais. uhum, sim. E hoje em dia tem os jogos que eles dão um aviso, né? Uhum, Aviso de que pode causar isso. Eu nem me atrevo. é. Aí que entra também uma outra questão de acessibilidade, né? Quando a gente fala acessibilidade é em geral, não é só para deficiência visual. Então, tem toda essa questão de também contraste, coisas que tem pessoas que entram em sites assim, são muito luminosas, muitas coisas, não conseguem ficar com a tela aberta lá muito tempo, não. Também, eu também tenho isso da enxaqueca, né? Uhum, Daquelas áureas que, sim. como é que se diz, contribui para enxaqueca, para um Uhum, enjoo. uhum, E não deixa de ser, né? A falta de acessibilidade. sim. Tem aquele caso bem famoso, né, do episódio do Pokémon que deu um brilho lá que causou ataque epilético, acho que em 600 crianças lá no Pois Japão. é. E depois disso eles tentaram, né, banir lá, Uhum, para não jogar mais. Mas sim, já tinha acontecido, né? uhum. Depois baniram o episódio e hoje não, não é mais exibido oficialmente, né? Pois é. Eu mesmo quando vejo coisas assim do tipo, eu já digo, ó, apaga, Uhum, porque não dá, não posso. uhum, Né? Tem umas figurinhas agora no WhatsApp, uhum, fica piscando direto, né? Tipo, um alerta fica piscando. Nossa, aquilo é horrível. sim. Horrível, muito brilho, a imagem é muito rápida, pronto. Uhum.
Eu não sei se o programador, o designer lá só queria quer mostrar que ele sabe fazer as coisas, que enviar esse monte de efeito no site, no jogo. Não entende que às vezes o menos é mais. Pois é, né? Pois é. Aí eu lhe pergunto, você como programador, né? Você acha que o pessoal tá preparado ou tá pensando nessas questões quando vão fazer a programação? Ou eles simplesmente pensam só em programar, deixar lá redondinho, né? Se eu estar fazendo meu básico ali, e não estou pensando em acessibilidade, ou eles já pensam em acessibilidade? No geral. Em geral, eu acho que ainda não, ainda tão longe de pensar em acessibilidade, né? Eles querem deixar só um negócio bonito, porque tem esse mito também, né? Achar não, que Uhum, deixar algo acessível é deixar feio, e uhum, não é, né? Existem coisas atributos que você coloca lá que vão uhum. ser detectados pelo leitor de tela e visualmente vai continuar do mesmo jeito, né? As pessoas não Pois é, pensam. né? Uma pesquisa, uma busca a mais, a gente seguiria, né? Encontrar soluções Sim, mais sei lá. acessíveis. Se acessibilidade fosse, sei lá, deveriam ter uma disciplina só de acessibilidade na faculdade para tratar. Penso nisso, viu, William? Eu penso nisso. Uhum, Eu tô tentando agora, é, voltando àquelas questões você gostou de fazer educação física e tal, eu tô tentando mudar de área, né? uhum, E aí eu vi essas questões de que o pessoal não está pensando uhum, em acessibilidade, o pessoal simplesmente está pensando em programar. sim, Então, assim, eu estou tentando fazer alguma coisa nessa área de computação, sei lá, engenharia ou até mesmo ciências da computação, uhum, para tentar aprender um pouco mais e ver o quanto eu posso contribuir com relação a isso, né? E ensinar outras pessoas. E a acessibilidade está ali, né? Que a gente pode já aprender a acessibilizar e acessibilizar já desde o primeiro pensamento, né? A gente vai planejar sei lá, um software uhum, e a gente pensar nele já com acessibilidade desde a ponta, né? sim. É isso que eu e outros convidados a gente fala aqui, né? Que às vezes a pessoa pensa, mas tornar algo acessível acaba sendo muito difícil, trabalhoso, é caro. Essa é uma coisa que já está pronta e você tem que implantar a acessibilidade. Mas se for pensado não já desde lá da produção, vamos já fazer pensando na acessibilidade, acaba se tornando mais simples. Pois é, né? A gente não tem que consertar pequenos, grandes, Uhum, como é que se diz? Dá um jeitinho, né? uhum, A gente dá um jeitinho para ver se consegue resolver. É muito mais fácil a gente já pensar nele, planejar. sim. O que que precisa aqui para a gente acessibilizar isso aqui? Uhum, Eu tava no PIBIT, né, numa bolsa de iniciação tecnológica, e aí era para construir um aplicativo de audiodescrição, é tipo um Atlas, uhum, e parasitas, uhum, né? E aí a gente conseguiu desenvolver uma forma de audiodescrever os parasitas, né? Uma sequência, meio que uma sequência lógica, né? Um método para a gente conseguir descrever esses parasitas. E aí a ideia era a gente criar esse aplicativo, que esse aplicativo fosse acessível e tal. Então, não sei se você lembra do Gilson, que foi supervisor também. sim. E aí, Gilson trabalha com programação. Gilson, vamos, me ajuda aqui a acessibilizar, né, esse aplicativo para a gente colocar para rodar. E aí ele tem muita experiência com Python. Uhum, E aí ele não conseguiu fazer os botões serem lidos, fazer as caixas de texto serem lidas. A gente conseguia colocar audiodescrição nas imagens, mas o aplicativo em si a gente não conseguia. Então a gente ficou tentando ali uma nova biblioteca, uma nova forma de tentar
fazer a acessibilidade ali no aplicativo e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu uma forma de fazer com que o leitor de tela conversasse, né, com o nosso aplicativo. Sim. E isso aí eu acho, né, que sei lá, as faculdades deveriam ter uma disciplina para abordar a WCAG lá. Pois é, né? É tudo tão mais fácil quando a gente se conecta com a WCAG e entende os trâmites. Sim. Bom, esse estágio, assim, ele me fez melhorar bastante na questão de acessibilidade, porque eu confesso que depois que eu acabava minha demanda, eu gostava de ficar olhando o HTML lá por baixo dos panos, só para ver os atributos de acessibilidade usado para aprender mais. Ai, que bom saber disso. Aí olha, eu não sabia que dava para fazer isso pro leitor de tela ler e ficava lá olhando o HTML, feito um nerd lá. Parece que o nosso mundo, ele abre assim, né? Tem uma janelinha ali por trás, e aí ele abre e a gente começa a enxergar outras coisas. Sim, sim. Mas também eu acho que eu só vim me preocupar mais com acessibilidade quando perdi a visão e passei a usar leitor de tela, né? Que quando eu era só baixa visão, pra mim, acho que o máximo de acessibilidade era colocar atributo alt na imagem, colocar uma descrição lá e uma descrição bem rasa, foto da mesa. Pra mim isso já era descrição, já era acessibilidade. A gente encontra tanto isso, né? Sim. É como se o pessoal sabe que o atributo alt ele existe, mas ele não entende ou não sabe, não sei, qual a real importância ali do atributo alt, né? O que a gente poderia fazer ali no alt. E aí bota só uma legendazinha e confunde legenda com audiodescrição que não tem nada a ver. Sim. Isso quando põe, né? Porque é igual. Como falei, eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistema e eu faço EAD, né? E aqui na plataforma muitas vezes aparecem questões do tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa. E cadê a descrição na imagem? Se não fosse o Be My Eyes. Ai, eu fico com raiva dessas coisas, não dá não para retornar lá pro professor, olha, não consigo acompanhar isso aqui. Às vezes eu peço, né, ajuda para algum olho aqui, só para ir avançando. Já reclamei lá, vamos ver, surge as questões. E outros cegos com que eu conversei, que fazem EAD também, pô, é de praxe isso acontecer. E o que é irônico é que muitas vezes aparece imagem, imagem com o código, né, como a gente faz programação, e é isso que a gente acha um absurdo, porque código é texto, era só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas acho que a pessoa é tão preguiçosa que ela só tirou um print lá do editor do código e colocou a imagem. Nossa. Aí o nosso papel acaba sendo ensinar e mostrar, né? O que eles poderiam fazer para melhorar e o quanto isso é prejudicial, né? Olha, isso aqui é prejudicial, isso aqui eu não consigo acompanhar. Dá um jeitinho aqui de melhorar isso aqui, senão eu não consigo desenvolver minha atividade, né? É complicado, viu? Sim. O problema não é usar a imagem, né? Que tem como tornar a imagem acessível. Sim. Porque, como volta naquela questão que a gente falou, né? As pessoas acham que deixar a coisa acessível é deixar feia. Não é, não precisa abrir mão de todo o designer em prol da acessibilidade, dá para usar os dois. Isso, até porque a questão da audiodescrição, por exemplo, no atributo alt, ela fica escondida, somente o leitor de tela, né? Somente a seção do leitor de tela é que ela aparece. Ou, se caso o programador quiser colocar para ela aparecer quando passa o mouse. Aí ela aparece. Mas fica escondida. Não vai interferir na beleza do material. Sim. Você vai lá que, em caso de sites assim, vai até ajudar, porque além de ficar acessível, o Google, eu acho que, se não me engano, ele indexa também as palavras que estão no atributo alt, o que ajuda no SEO. Você vai fazer uma busca lá, ele também pega as palavras que estão. Então ajuda até a ranquear o site da pessoa. Na minha pesquisa recente agora do mestrado, eu estava falando sobre o quanto a audiodescrição ela inclui as pessoas não só com deficiência visual, porque aquelas pessoas que não têm
não consegue compreender o texto, ela vai ter a audiodescrição e serve como um complemento de informação. E aí aquela informação acaba se tornando mais rica, ou seja, se a gente tem a audiodescrição, a gente tem mais uma fonte de informação que vai tornar aquela imagem ou aquele conteúdo de forma mais compreensível. Sim, verdade. E você falou, né, da audiodescrição, como é que começou esse seu trabalho também agora em fazer audiodescrição, né? Quando você começou lá na acessibilidade, fez o TCC, desde lá já foi com audiodescrição? Não, olha só. Quando eu entrei no bacharelado, e aí eu fui trabalhar no núcleo de acessibilidade. Lá no núcleo de acessibilidade a gente fazia um pouco de tudo. Então a gente recebia os materiais, né, físicos para tornar eles digitais, né, escaneava, ficava fazendo a revisão no texto para transformar ele em PDF, acompanhava o aluno em sala, auxiliava na prova, né, ajudava no deslocamento entre um bloco e outro, né. Lá, a acessibilidade em questão de mobilidade, às vezes a gente tinha que fazer esse trabalho, até mesmo reconhecimento do espaço. A gente fazia até medições dos espaços, né, para ver se dava para entrar com a cadeira de roda. Enfim, fazia um pouco de tudo. E aí surgiu uma demanda para a criação do Instagram. E aí eu comecei a pesquisar como que o Instagram ele poderia ser acessível. E aí foi naquela época que teve aquele boom da hashtag para todo mundo ver, para cego ver. E aí eu fui em busca de aprender um pouco sobre a audiodescrição. Aí eu lembro que eu consegui fazer reunião com um pessoal de algumas universidades. Acho que a do Ceará me atendeu. Não sei se foi a do Sul, uma universidade do Sul. Eu acho que teve acho que foi da Paraíba, que me recebeu. A gente fez uma reunião e aí eu queria saber como é que eles conseguiam fazer a acessibilidade das imagens no conteúdo digital deles, né? E aí me contaram que começaram a usar a hashtag também, que tinha uma parte que ficava embutida. Aí me explicaram e eu, tá, beleza, vamos tentar fazer aqui, criar uma sistematização de como fazer essas audiodescrições de aqui. Então, tudo começou com a gente tentando fazer a audiodescrição das imagens dos nossos trabalhos, né, para também trazer mais público para o nosso Instagram, né, para conhecer o nosso trabalho. Enfim, a gente ficava tão ali precisando de apoio, principalmente para fazer essas questões de mobilidade, né, do pessoal. E aí o pessoal que fazia a mobilidade eram os bolsistas e eram pessoas voluntárias também. Então, começou a partir dali. Aí depois disso, eu lembro que um professor de lá da biologia mandou uma mensagem dizendo que precisava de uma pessoa para trabalhar com audiodescrição dos parasitas, que ia ter um edital para trabalhar no PIBIT. E aí eu digo, por que não, né? Uma coisa nova. Aí eu me inscrevi, e aí o desafio foi ser da área da educação física e fazer audiodescrição de parasitas. Aí eu lembro que o primeiro parasita que a gente fez a audiodescrição era o piolho. Aquilo deu um trabalho. E aí a ideia dele era fazer um atlas, fazer um aplicativo mesmo, porque foi bem na época da pandemia, né? E aí ele começou a se perguntar como é que eu vou dar aula de microscopia parasitária se eu não consigo levar os meninos para ter acesso às imagens lá no laboratório, né? Porque era tudo com microscópio.
No meio disso, ele começou a se perguntar: poxa, se eu tiver um estudante com deficiência visual, como que esses meninos vão acompanhar essas imagens? Como é que eles vão saber o que, que eu estou apresentando para eles? E aí, foi aí que eu comecei a, de fato, trabalhar com audiodescrição. Aí, depois disso, acho que eu fiquei lá um ano e meio. Aí já estava já quase no finalzinho da graduação do bacharelado em Educação Física. Aí eu digo, vou tentar o mestrado. Aí o professor, quero fazer mestrado. Quero fazer nessa área. Aí ele, tá, vamos tentar te ajudar para tu fazer o mestrado. Aí eu me inscrevi no mestrado em Educação. E lá eu conheci o meu orientador, né, que é um dos coordenadores do projeto que a gente trabalha, né, de acessibilidade de materiais didáticos. E aí, inicialmente, a ideia era ver a audiodescrição das imagens de biologia nos materiais didáticos. Acabou que a gente começou a ver que a gente precisava dar alguns passos para trás, porque não era só a acessibilidade das imagens de biologia ou de parasitas que precisavam de um olhar mais cuidadoso, mas sim todas as imagens. A gente não tinha nenhuma forma de como descrever imagens para materiais didáticos. A gente tem, como um todo, né, uma forma de fazer audiodescrição de materiais, né, de imagens, de vídeos, de fotos, né, existem regras, né, diretrizes para isso. Mas aí a gente acabou descobrindo que era muito mais, precisava de muito mais do que a gente está fazendo, né? Inclusive, a gente não consegue ainda fazer uma análise como a gente queria das imagens, né? E aí, tudo começou a partir disso. Aí ele me convidou para participar do projeto. Olha, a gente está montando uma equipe, vai ser interessante se você quiser e tal. E aí foi quando eu entrei na equipe para ficar como supervisora. Legal, né? Eu fico feliz assim de ver mais pessoas hoje se importando com a acessibilidade, né? Como eu falei, ainda tem muito o que fazer, mas já deu um passo enorme, né? Hoje o pessoal do lá do quinto ao nono ano já passa menos perrengue do que quem fez essas séries há uns 10 anos, né? Pois é. Para você ver, né? Sim. O quanto as coisas, pela tendência, tudo vai melhorar, né? Agora a gente precisa fazer alguma coisa hoje, né? Amanhã a gente tem que começar a colher. Sim. As empresas, elas precisam ter uma preocupação maior com a acessibilidade, que até conversando aqui com outros colegas, se a empresa não quer fazer digamos, porque acha que é o certo, ela poderia então pensar como uma empresa, já que empresa só pensa em lucro, coloca acessibilidade, porque ela vai ter mais gente consumindo aquele produto. Igual, por exemplo, a Shopee não é acessível. Então os cegos não conseguem comprar na Shopee. Olha quantos clientes a Shopee está perdendo. Verdade, né? E é um local aí que tá em alta, né? Todo mundo fala, aí todo mundo quer isso. Mas... se não me engano, a Shein também, já me falaram que não é acessível, então a empresa poderia ganhar mais, porque se eles soubessem o quanto o cego gasta, eles iam deixar acessível, como se soubesse quanto a gente gosta de consumir. Vamos botar esse cego para gastar. Sim. Então, a empresa poderia ter essa visão. Já que a empresa tem a visão capitalista, então bota a acessibilidade que vai melhorar o capitalismo deles. Eles vão ter mais lucro. Mas eu acredito que eles nem pensaram, sabe? Eu acho que eles vivem num mundo tão obstante que eles nem pensaram que tinha esse público aí que poderia estar utilizando esse tipo de tecnologia. Sim. Porque o que se passa é um pouco de ignorância, de não saber mesmo, de não ter o conhecimento.
Sim. de não saber que ali eu poderia melhorar, sabe? Sim. Eu acredito que seja isso. Pode ser isso também, porque até hoje ainda converso com pessoas que me perguntam, por exemplo, se meu celular é um celular todo especial, adaptado para mim. Eu falo, não, meu celular é o mesmo que o seu, eu uso um aplicativo padrão nele chamado Google Talkback. Ah, mas o meu não tem isso, não. Em todo celular tem, é que você só não sabe que tem porque você não precisa dele. Exatamente, né? E eu vejo, né? Para fazer as análises, eu uso um outro computador diferente do meu. E aí, esse computador que eu uso é o que a minha mãe está fazendo uso. E aí, eu uso o Edge e uso também o NVDA. E aí, agora eu estou vendo ela estudando, e aí ela descobriu o leitor de tela. Então, ela bota o leitor de tela e começa a ler os textos, né, para ela. E ela tá lendo, tô estudando. Ou seja, ela não sabia que tinha esse tipo de tecnologia ali no computador. Quando ela descobriu, ela começou a usufruir daquilo e aquilo foi bom para ela. Né? Que é essa questão do não saber que aquilo dali existe, quando a gente sabe que aquilo é bom, né? E também não deixa de ser uma tecnologia acessível, né? Que o intuito dela, né, inicial seria a usabilidade para pessoas com deficiência visual, mas todos os outros públicos podem usufruir, né, e fazer um proveito dele, né, de uma outra forma. E não deixa de ser uma inclusão também. Que até conversando aqui com outra convidada, ela falou que, se eu não me engano, o leitor de tela, mesmo quando o primeiro leitor de tela foi criado, ele não foi criado pensando nos deficientes visuais, foi criado pensando nos disléxicos. Os deficientes visuais é que viram que ajudava eles também, e hoje a gente virou os maiores usuários. Pois é, né? Eu não sabia disso. Eu achava que tinha sido criado para pessoas com deficiência visual. Também. Mas a convidada aí que ela comentou, né, que parece que foi criado para os disléxicos. Que legal. Interessante isso. Legal, né? O que a gente vê também, né, que o leitor de tela pode ser útil não só para o deficiente visual, para quem não consegue ler, um idoso, né, porque mesmo pessoa que não tem deficiência, mas cedo ou mais tarde a visão começa a falhar, então usa o leitor de tela, já ajuda também. O mundo seria melhor, né? Se a acessibilidade existisse em tudo. Né? Aperta um botão aqui e tem acessibilidade. Com certeza. Mas aí as pessoas têm esse pensamento, né? Que pra gente tudo é algo especial. Seu computador é especial, seu teclado é em braille. Eu falei, não, o teclado é igual a todo mundo. O teclado é padrão. Do mesmo jeito que você digita sem olhar pro teclado, eu também consigo fazer isso. Só que eu não olho pra nada, literalmente. Meus dedos só sabem onde tá cada tecla. Eu já fui uma pessoa assim, sabe, William? Eu já fui essa pessoa de chegar e perguntar: olha, como é que tu usa o teu telefone? Como é que tu faz? E eu ficava assim, nossa, que demais, né? Nossa, como é que você programa, né? E você não enxerga, né? Aí hoje em dia eu digo, eles podem. É normal, né? Todo mundo consegue. Não é porque ele é cego que ele não consegue, ele consegue, faz até melhor, né? Melhor do que quem enxerga. Mas eu particularmente, claro, eu respondo e eu até prefiro que a pessoa me pergunta logo, se ela tem a curiosidade, é bom que eu passo conhecimento para ela e ela passa adiante. É melhor a pessoa me perguntar do que já pressupor, presumir alguma coisa a meu respeito. Já chegar e falar, não, ele não consegue fazer. É melhor me perguntar como eu faço do que já achar que eu não consigo fazer. Eu concordo, viu? Concordo. E muitas das vezes eu pergunto justamente por isso, porque eu prefiro perguntar, eu prefiro ser a ignorante que pergunta e aprende e aquilo muda, do que eu continuar naquele mundinho e não sair fora da caixa, né? A gente precisa sair fora da caixa. E se eu não pergunto, você jamais vai saber qual é a minha dúvida, você jamais vai poder me ajudar. Então, quando eu expresso, eu tô dando a oportunidade de você me explicar e de mim aprender, né? De estar aprendendo.
igual aqui no meu canal, hoje eu tô colocando os podcasts, mas inicialmente eu comecei colocando nele vídeos de programação acessível para compartilhar o pouco que eu vou aprendendo de programação. Aí eu coloco o leitor de tela no fundo, tudo para ajudar os deficientes visuais também, porque muitos canais que eu ia tentar aprender era aquele típico vai aqui, clica aqui, faz aqui. Aí eu aqui aonde? Aqui o quê? E aí eu vi a necessidade de ter conteúdos assim acessíveis. Aí eu Uhum. resolvi fazer o meu. E aí eu sempre conto isso aqui, que uma vez teve um comentário lá, pessoa que enxerga comentando, nosso vídeo ficou muito bom, mas essa voz aí do Windows estragou seu vídeo, não tem como você tirar ela. Aqui é a acessibilidade, né? É a acessibilidade. Aí eu expliquei pra ele, não, é que eu sou deficiente visual, essa voz é o meu leitor de tela, é com ela que eu consigo usar o computador e ajudo os outros deficientes visuais que assistem meu vídeo também a saber o que eu tô fazendo. Aí ele, tá, desculpa, eu não sabia. Aí se inscreveu, tudo. Então já é uma informação que ele teve, mas achei engraçado, ele não estragou, não tem como tirar. Eu fico pensando, será que ele sabe que se eu tirar não tem vídeo? Regrava de novo, por favor. Se eu tirar a voz aí, não tem vídeo. Aí como que eu vou fazer? Se eu tirar a voz, eu não chego em lugar nenhum. E aí, agora? Então não vai ter vídeo pra você, não tem conteúdo pra você, né? E aí? Mas fica aí o nicho, né? A oportunidade de trazer esse conhecimento pra eles, Sim. né? E aí as pessoas me perguntam, e você entende que isso aí tá falando quando eu não tô entendendo nada? Porque a gente já é acostumado a usar em velocidade alta, né? E, você entende que eu só tô entendendo. Você tem uma audição super especial? A gente fala, não, porque de tanto escutar isso aqui, você acaba acostumando. Todo mundo pergunta, né? Como é que você entende isso tão rápido? Sim, Mas nosso ouvido ele é treinável, né? A sim, gente treina e a gente consegue. sim. Hoje em dia já sou um pouquinho mais acostumada com o leitor de tela, Sim. né? Eu não sou usuária de leitor de tela, né? Mas eu faço uso dele para trabalho, né? Uhum. E aí hoje eu sou um pouquinho mais acostumada a ouvir ele na velocidade um pouquinho mais rápido, mas não se compara à velocidade que vocês escutam. Sim. Não se compara. Mas quando a gente começou, bom, eu no meu caso comecei na velocidade bem lenta, até que chegou, não aguento, deixa eu aumentar mais um pouquinho, agora ficou legal. Aí chegou, não, isso aqui tá muito lento, aí fui aumentando, então eu aumentei quase tudo. Até chegar ao seu ideal, Sim. né? E que você vai acostumando, claro. Você aumenta um pouco, agora tá rápido. Só que de tanto ouvir, você começa a ficar com mais pressa. Ainda mais com o NVDA, às vezes lê um monte de informação, tudo, e aí deixar isso mais rápido, aí hoje eu uso aqui uns 70%, acho que é o máximo que eu consigo ir. 70% é muito pra mim. Eu não consigo. E, usando essa voz aqui robótica ainda do NVDA, eu entendo porque muita gente acha que essa voz estragou o vídeo. Mesmo que eu não me acostumei com as vozes do Daniel, da Maria lá da Microsoft, não. Né? Dizem que tem umas vozes que são mais, aspas, amigáveis, Uhum. né? Mais, não sei se mais tranquilas de compreender. Uhum. Não sei, acho que isso também vai de gosto pessoal, né? Sim. E ontem aqui no momento da gravação, né? Desse podcast, eu vi que você compartilhou lá no grupo o livro em que você trabalhou em um dos capítulos. Quer compartilhar aí um pouco sobre a história, esse projeto do livro que você entrou? É, ele é uma produção, né, de organização de alguns professores e estudantes e ex-estudantes da UFAL, né? E aí o meu orientador, o Leonardo Brandão, que é um dos coordenadores, né, lá do projeto, né? E aí ele me convidou para fazer um capítulo do livro. Então aí a gente fez um capítulo do livro falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Então assim, o trabalho é meu, mas é um trabalho desenvolvido por todos nós. E aí ele fala um pouco, traz um pouco do histórico da acessibilidade de materiais didáticos e traz um pouco da forma como a gente está pensando, ou a gente pensou em fazer a acessibilidade desses materiais.
Então, assim, é um livro maravilhoso. Tem, assim, o nosso capítulo fala sobre isso, mas assim, os outros capítulos, eles também falam sobre acessibilidade nesse conteúdo educacional, né? O que a gente poderia estar melhorando, o que a gente vem fazendo para trazer a acessibilidade para o campo da educação. Legal. Igual você compartilhou lá com a gente o PDF, mas quem quiser adquirir o livro, como faz? Ele é gratuito, Uhum, ele é gratuito, e ele tá numa página da editora. uhum, Deixa eu ver se eu consigo te resgatar o link. uhum. Eu deixo o link aí Você na pode deixar o descrição. link lá para o pessoal, né? Sim, aí eu deixo o link aí na descrição, quem quiser ir lá dar uma olhada. Pedro João e João Editores. O Interessante. livro é Escolarização do Público-Alvo da Educação Especial, Formação de Recursos Humanos, Serviços e Tecnologias Educacionais, e aí é uma organização da Neisa Fomes, David Calheiros, Bruno Carmos, Soraya Santos e Alessandra Dounis. E aí eu vou estar te passando o link depois, tá bom? Tá bom, daí eu deixei na descrição, quem se interessar pelo assunto. E, e uma coisa que eu esqueci de perguntar, você tem PCD na família ou seu contato veio mais aí no seu trabalho mesmo? Foi mais no trabalho mesmo. O meu contato foi mais com o meu problema de visão mesmo, né? Que aí eu fui para um dos médicos, quando criança ainda, acho que eu tinha 9 anos. E aí esse médico falou que eu poderia ficar cega, né? De um dos olhos, porque o grau tendia a aumentar com a idade. E como existia uma compensação entre os olhos, eu poderia piorar a visão do outro, né? E aí, eu, quando criança, aquilo me assustava muito. Então, intrinsecamente, eu acabei me envolvendo nesse mundo, mas não foi algo que foi assim planejado. Eu vou trabalhar com acessibilidade, porque um dia eu posso precisar, tal. Não, foi uma coisa que aconteceu e eu fui me envolvendo. Mas eu não tenho PCD na família, não. Acabei conhecendo o pessoal e quando a gente acaba se envolvendo, né, com esse mundo, a gente acaba gostando, né? A oportunidade que a gente tem de contribuir e ajudar outras pessoas, assim, é maravilhoso. Sim, com certeza. Igual eu sempre falo aqui também que eu só vim ter contato com outros cegos agora, com o canal, no estágio, agora também, que antes eu e meu irmão, né, que a gente tem a mesma doença, mas era o único cego que eu conhecia, por mais que eu sabia que a gente não era os agraciados, existia mais no mundo, mas a gente nunca teve contato com eles. Aí, o canal me fez conhecer. Aí o primeiro assim, cego que eu vim ter bastante contato, que hoje virou um grande amigo com o canal, foi o Aldenor, né, que também tá lá no projeto com a gente. E aí eu vi outros. Aí, como eu e o Aldenor, a gente acabou entrando num grupo lá do WhatsApp, que é de pessoas cegas, programadoras. Aí eu tenho contato com mais pessoas e agora com o podcast. Tá sendo bem legal também ouvir a história de outras pessoas, ver que muitos passaram e passam pelos mesmos medos e dificuldades que eu, né? Então é bem interessante. Hoje eu ter a chance de conviver com iguais, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que ele faz parte do projeto também, e aí ele se tornou um amigo pessoal, né? Que é o Felipe Neves. Não sei se você chegou a conversar com ele, mas ele trabalha também com audiodescrição junto comigo. Ele trabalha como audiodescritor mesmo, né? E aí ele faz alguns eventos aqui na cidade, né? Aqui em Maceió. E para mim é como se ele não fosse cego. Eu não vejo o Felipe como cego. Eu vejo o Felipe como uma pessoa normal que faz tudo assim normal. Eu não consigo ver dificuldade no que ele faz, sabe? Ele faz tudo tão bem. Ele se desenvolve também tão bem que não existe a deficiência para ele, né? Parece não existir, pelo menos. Sim. Acho que parece que ele vê até melhor que você, né? É mais fácil você tropeçar e cair no buraco que ele.
né? Às vezes ele chega, me ensina cada coisa que eu digo, nossa, cara, como é que tu sabe disso e eu não sabia? Sim. Ó, me ensina a fazer isso aqui, que isso aqui eu não sei. Ele vai, me ensina. E Uhum. é assim, né, a gente se ajuda. Mas para ele parece não existir realmente a deficiência. Ele para mim é só o Felipe, né? O que deveria ser, o que todo mundo deveria pensar, né? Porque o que acontece muito é que a gente vai pensar nas pessoas com deficiência visual, a gente pensa assim, né? Ah, fulano é cego, não consegue fazer isso. Não, consegue. Ah, e fulano? Não. Tá lá, tá sendo nível. Você não ajuda? Não, ele não precisa de ajuda. Como ele não precisa? Não, não precisa, ele consegue, Sim. né? Mas, conversando com outras pessoas aqui, acho que o que a gente vê muito parece que eles colocam o PCD em um de dois extremos, ou não. Ah, ele é um inútil, coitado, não sabe fazer nada, ou é um grande herói, meu Deus, que exemplo de superação. Não, é só um ser humano lá que vai ter defeitos, qualidades, mas a pessoa ela tende para um desses dois extremos. É fogo, né? Sim. É fogo a gente pensar nisso. Uhum. Bom, é um cego fazer alguma coisa, ou qualquer outro deficiente, vamos de comentário. Nossa, será que só que legal ele consegue fazer isso? Que inspiração você é! Tanta gente reclamando dos problemas. Então, a pessoa, o que fez a pessoa achar que ela não poderia fazer aquilo? Pois Pra é. ela se surpreender agora. Veio sozinho? Como assim veio sozinho? Você consegue vir sozinho? Eu consigo, eu sou cego, eu não tenho pé. Não é falta Uhum, de conhecimento de chegar no lugar, não, né? sim. A gente, lá no núcleo de acessibilidade, a gente pegava muito o pessoal com deficiência Uhum, brincando, né? Um soltando piada, né? Um com o sim. outro. E eu, meu Deus, eles estão fazendo piada de cego, e fazendo piada de cadeirante, né? De pessoas com deficiência física. Como assim? Eu lá, meu Deus. Aí eu, e a minha ética, onde é que tá, né? Porque a gente fica meio assustado, né? De, de, de ver as coisas e eles lá, beleza. Lá no grupo, né, que eu, a Adenor, a gente faz parte, o que a cegarada lá é todo mundo fazendo piada com Né? cego. Tipo, Aí um chegava e fazia bem assim, bom dia. Aí, bom dia, eu tô aqui. Aí o outro, você não tá me vendo, não. né, bem Não, assim. cara. Eu começava a rir, ficava de longe sorrindo. Meu Uhum, Deus, esse menino. Mas assim, aí a gente aprende a conviver, né? sim, Aprende que é normal, que a gente não. Sei lá, quando a gente é criança, a gente não tem esse tipo de pensamento e a gente consegue tratar todo mundo de igual para igual. Acho que a gente vai crescendo e sim, algumas pessoas vão ensinando essas coisas pra gente e a gente acaba aprendendo o que não deveria aprender. sim. Mas a gente nasce livre desses tipos de pensamentos. Uhum. É bem engraçado mesmo. Igual tem a. Você já ouviu falar a Tata Mendonça, que é uma cega na comédia, ela vive fazendo piada disso. Mas ela falou, acho que ela faz piada que no fundo ela não tá rindo dela, tá rindo de quem pergunta. Sempre aquelas perguntas, ah, mas como você faz pra se limpar? E ela falou, isso, você tem que perguntar isso pra quem não tem braço, não pra mim. Eu tenho braço. Cara, chegou uma mulher outro dia, uma representante de vendas. Sei nem se eu posso falar essa história aqui, que é meio pesadinha. Mas ela deixou todo mundo constrangido. Era representante de preservativos. E aí essa mulher chegou perguntando como é que um cego fazia, né? E todo mundo ficou assim, como assim essa mulher veio aqui para perguntar isso, né? E ficou todo mundo meio constrangido mesmo, todo mundo com Uhum. vergonha. Porque aí eu lembro que tinha uma pessoa sendo atendida nesse dia, e a pessoa disse, é normal, pô, é normal. E a gente, nossa, né? E foi bem constrangedor esse dia. Muito constrangedor. Muito. Sim. É, tanto é que lá no grupo, às vezes a gente fala que tem gente que quando descobre que tem cegos que são pais, tudo assim, nossa, você tem filho? Como é? A gente até briga, eles não foram na Sim, escola, não aprenderam como os bebês são feitos, não. A gente até não brinca, acho que é que na verdade os bebês dos cegos quem traz é a cegonha, né? E os dos surdos a surdonha.
Que eu acho que eles não devem. Eles fazem as perguntas assim, o que você faz? Aí eles. Será que quem enxerga na hora que tá fazendo fica olhando lá também pra ver se você tá no lugar certo? Porque pra perguntar pra gente como a gente Meu Deus do faz. céu. Pois é, né? Eu fiquei constrangida, eu fiquei muito constrangida. Nossa, eu não esperava que uma pessoa chegasse pra vir me perguntar uma coisa dessa. Sim. Cara do céu. Mas enfim, são pessoas, né? Sim. A gente tentou agir da melhor forma e tentou tirar a ignorância da cabeça dela. Enfim, eu espero que ela seja uma pessoa melhor depois desse dia. Sim, ela tem aprendido que o cego faz da mesma forma que qualquer um. Pois é. O que acontecia também muito era a gente estar acompanhando uma pessoa com deficiência visual e a pessoa do meu lado, e eles sempre perguntavam assim, qual é o nome dela? Ah, Ela vai fazer isso? Ela quer isso? Aí a pessoa ficava assim, calada do meu lado. Eu tipo assim, eu não vou responder porque não falou comigo, Sim. meio que de forma de protesto. a gente sempre fala isso aqui, né? Que as pessoas sempre perguntam pra quem tá do nosso lado, nunca pra gente. Nunca se dirige diretamente a gente. E a infantilização, que as pessoas se referem a gente tudo no diminutivo, infantiliza a gente. O convidado Não é? use, né? Até contou aqui quando ele foi comprar uma coxinha, né? Aí ele só pediu pra moça se ele podia pegar a coxinha na mão com um guardanapo pra ele sentir o tamanho do salgado pra ver se ele queria. Aí ela falou, claro, pô. Aí ela pegou o guardanapo e falou, dá aqui sua mãozinha. Aí ele falou, mãozinha? Enfim, mas não Ela tinha sabe pessoa quantas que essas dizia mãos isso. aqui já, quantas essa aqui já bateu, mãozinha? Meu Deus. Eu não tinha percebido nisso, mas acontece isso também. Outra coisa também era, me perguntavam, como é que você faz para reconhecer o dinheiro, né? Que aquela nota é aquela, que aquela moeda é aquela moeda. Aí eu lembro que essa pessoa que eu estava acompanhando nesse dia teve que parar de comprar o lanche para explicar para ela, né? Como é que ela fazia. Né? Olha, cada moeda tem um tamanho. Eu sei que essa daqui é de um tamanho e a de outra é de outro tamanho, normal. Sim. Moeda é mais fácil. Eu confesso que pra nota de dinheiro eu ainda não sou bom pra reconhecer. A não ser que eu coloque uma em cima da outra, eu vejo, aí eu percebo que ela é extremamente diferente. Mas se a pessoa me dá a nota avulsa, aí quanto é isso, eu não sei não. Mas aí quando me perguntam como você faz pra usar dinheiro, eu falo, mano, cego usa Pix como todo mundo. Aí eu pergunto, você não tem medo das pessoas agirem de má fé, não? Porque eu fico meio assustada de não saber, né? Quanto que a pessoa tá me botando aqui na mão. Sim. Aí você faz a pessoa espera aí, deixa eu pegar aqui meu Be My Eyes, tirar uma foto pra ver se é isso mesmo que você tá me dando. E as audiodescrições que você faz, assim, você trabalha a audiodescrição só o texto e imagem, ou você faz audiodescrições de vídeo também? Não, eu não trabalho ainda com audiodescrição propriamente dita. Eu pesquiso na área de audiodescrição, né? Que praticamente eu estou entrando agora, né, no mundo da audiodescrição. Mas eu prefiro trabalhar mais com audiodescrição de imagens estáticas. Os que eu peguei até então eram imagens estáticas, não vídeo. Interessante. Os vídeos são mais... Existe um rigor maior, né? Fica maior. E também tem o uso da fala, né? Eu não sou... Não gosto muito, não. Gosto de fazer os roteiros. Era bom. Aí a pessoa só lê, né? Eu Legal, a gente tá prefiro... precisando de mais produtos audiodescritos. A Netflix agora, não sei nos outros serviços de streaming, mas que eu vi tem algumas coisas lá no catálogo que usa audiodescrição, mas usa voz de IA, né? A voz masculina lá do Google. Uhum. Mas que, bom, comparado a antes que não tinha nada, né? Já é alguma Alguma coisa. coisa, né? Sim, Mas hoje em dia as vozes de IA estão tão sutis sim. e às vezes é tão difícil da gente descobrir se realmente é uma IA ou não, né? Precisa de um ouvido um tanto treinado ou de pegar alguns trejeitos, né? Porque a IA ela tem uns trejeitos
né? Sim. De fazer Uhum. de falar algumas palavras. Sim. E aí a pessoa precisa estar ali prestando bastante atenção para poder descobrir que é IA. Mas eu acho que para vocês, né, que estão aí no dia a dia usando, deve ser mais fácil reconhecer uma voz de IA. Sim. A gente percebe que é uma IA, porque a gente percebe que ela não respira, ela não para pra respirar, não tem entonação nem nada, e que ela fala do jeito que tá escrito, né? Porque a pessoa só põe um texto lá, então às vezes quando ela vai falar algum termo em inglês, ela fala aportuguesado, né? Como eu brinco, é o inglês de NVDA, que eu brinco comigo, né? Que eu falo inglês de NVDA. Pra mim eu falo copilote, que é como o NVDA fala pra mim. Então você vê, às vezes vai na audiodescrição, você vê aquela voz falando assim também, que, né, que só colocaram o texto lá e ela falou portuguesado. Saiu sem pausa, né? Uhum. Acho que a pessoa não parou lá pra tentar escrever, não. Vamos escrever aqui um copilot. Não, ela fala copilote, porque é assim que escreve. E a gente que lute, né, com isso. Sim. Aí eu brinco. Ah, você fala inglês? Não, eu falo inglês de NVDA. Então pra mim é What's your name? E com aquelas pausas, né? E what's your name? Sim. Aí eu, quando eu vou ler um conteúdo em inglês, aí, com o tempo, mesmo ele na portuguesado, eu já tô entendendo o que ele tá falando. Não é que isso cria vícios. Né? Até tem que criar vergonha na cara, né? Se eu quero entrar nessa área de programação, tem que melhorar o meu inglês mesmo. Não tem pra onde fugir, né? Né? Você meio que acaba aprendendo Uhum. sem querer, você acaba aprendendo, porque as bibliotecas são todas em inglês, né? Não tem como não. Sim. E até um material acessível tem mais em inglês, igual o próprio audiodescrição. No Isso. Netflix tem lá o material com audiodescrição em português, mas em inglês tem muito mais. É porque tá chegando agora, né, aqui. Não tem, pra te falar a verdade, acho que nem tem tantos audiodescritores no Brasil. Sim, Tem muito pouco audiodescritores. sim, E não tem nem formação, sim, pra te falar a verdade. Assim, tem formação lá fora, mas aqui sim, é muito difícil a gente encontrar uma formação em audiodescrição, né? sim. Tem aí o pessoal que pesquisa na área, tem o pessoal que trabalha na área, tem o pessoal que é usuário, e aí acaba aprendendo as técnicas. Tem professores que precisam usar a técnica para melhorar, né, o seu ensino, mas existe um curso, né, sei lá, um curso de universidade que ensine a pessoa a fazer audiodescrição de verdade, né, que passa aqui por aquele processo. Não tem cursos curtos, né, cursos pequenos, pequenas especializações, mas não existe uma lei que diga, para você ser audiodescritor, você tem que fazer a faculdade tal, de tanto tempo, depois você tem que fazer uma especialização, mas isso não tem. Aqui na data dessa gravação, ontem eu gravei com a Nicole Somera, que é audiodescritora, e ela falou, não existe essa audiodescritora, né, realmente não é considerado profissão, tem CLT, nada. Não tem nenhuma norma que diga quanto tempo você tem que trabalhar, o quanto você vai receber, né? Quem pode fazer, né? Quem é o audiodescritor, né? Existe as diretrizes gerais, mas foram diretrizes gerais pensadas para mídias, né? Para vídeos, para filmes, mas não tem nenhum canto dizendo, você vai receber por imagem, você vai receber por vídeos, você vai receber por tempo de trabalho, você vai receber por minuto trabalhado, você vai receber por hora trabalhada. Não tem nada que respalde isso. E aí a gente fica meio que, tá, o que eu faço, né? Quem sabe isso mude, né, daqui a um tempo, já que a acessibilidade está sendo cada vez mais falada, né? Vejo a necessidade de regulamentar isso também. Isso é um desafio ainda maior quando a gente vai lá para os livros didáticos, porque não tem um documento
que diga como deve ser a audiodescrição de materiais didáticos, né? Tem essas diretrizes que eu te falei, mas dizer propriamente dito que, sei lá, eu pego uma imagem de um estudo, sei lá, sei lá, geografia, e aí eu tenho que fazer uma audiodescrição, de que forma? Né? Eu vou fazer primeiro de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Será que essas diretrizes valem para esse tipo de material? Será que a gente precisa pensar uma forma de fazer a audiodescrição específico para esses materiais? Ou essas audiodescrições que existem já, essas diretrizes de audiodescrições que existem já me respalda com relação a isso, né? É a mesma forma de fazer uma audiodescrição de quadrinho, é a mesma forma de fazer a audiodescrição de uma paisagem ou de sei lá, de uma imagem de obra de arte. Sim. São essas coisas que eu comecei a pensar lá no meu trabalho de mestrado. De que forma, né? Como é que a gente pode melhorar essas audiodescrições? Né? Quais são os conhecimentos que esses pessoal que trabalha nesses audiodescritores, nem sempre são audiodescritores, né? Que o pessoal que trabalha com audiodescrição tem. Será que todos têm formação? Será que quem faz a revisão é realmente uma pessoa com deficiência visual? Né? Ou, sei lá, hoje em dia, ou foi um IA que fez, né? Hoje em dia, a gente está trabalhando nesse mundo de IA. Aí, depois que fez essa IA, nada contra a IA, inclusive ela vem para somar. Mas será que teve uma revisão depois que essa IA fez essa audiodescrição? Quem foi que fez essa revisão, né? Então, esses pontos de reflexão que a gente começa a pensar sobre e talvez a gente encontre algumas respostas daqui uns anos. Realmente é interessante isso que você abordou. Vai fazer uma descrição da imagem. Será? A gente descreve tudo que está lá ou o que é realmente relevante, a informação que a pessoa precisa? O que é relevante? Mas outra coisa que a gente tem se esbarrado, né? O que é relevante dentro daquele contexto? Porque eu posso fazer a audiodescrição da mesma imagem, da mesma imagem, de diferentes formas, né? E todas elas podem estar corretas. E o que é relevante para dentro daquele contexto? O que é relevante? É uma imagem, sei lá, que vai me ajudar a responder a questão? Né? O que eu preciso saber para responder uma questão? É uma imagem informativa? É uma imagem informativa. Esse conteúdo dessa informação da imagem já é contemplado no texto? Se é, beleza. O que eu posso colocar que não foi contemplado no texto? Ou eu preciso repetir de novo na imagem, né, na audiodescrição da imagem? Enfim, tem várias reflexões, né, que eu faço que ainda não encontrei as respostas, mas está caminhando, a pesquisa está caminhando para melhorias, né? Espero conseguir chegar a uma resposta o quanto antes. E você já tem aí planos para o futuro, projetos que quer se envolver quando terminar a pesquisa, terminar o mestrado, terminar aí o bacharel? Eu terminei o bacharel agora no ano passado, né? Recebi diploma em janeiro desse ano. Terminei o mestrado agora em maio. Recebi o diploma esse mês. Então, tô diplomada. Mas a pesquisa caminhou, consegui chegar no resultado da pesquisa, mas um resultado não em 100%, né? A gente sabe que foi só uma pesquisa e que a pesquisa ela não para, né? A gente tem que dar o fim nela e seguir. Mas eu estou buscando fazer um doutorado. Estou procurando um doutorado, ainda não encontrei um doutorado. Aqui, a gente na UFAL, a gente não está com doutorado
para a área que eu quero. E aí eu estou pensando em fazer em outro estado, e aí estou pesquisando para encontrar um local que eu consiga pesquisar. E aí eu quero juntar essa área de acessibilidade digital, né, de materiais didáticos, com inteligência artificial. Ver o que a gente pode fazer, né, para incluir a inteligência artificial, por exemplo, nas análises, né? Não tirando o olhar humano, que eu acho que isso a gente não consegue desfazer, não é interessante a gente se desfazer dele, mas a gente ter a tecnologia ali de inteligência artificial auxiliando, né? Sei lá, se a gente consegue fazer um prompt para fazer uma verificação, né? E depois a gente ir lá e fazer uma revisão daquilo que a gente encontrou de resultado, talvez seja bem interessante. E aí eu já comecei a fazer esse tipo de pesquisa no decorrer do mestrado, e aí eu preciso continuar, só isso. Legal, né? Já fica feito o convite aí quando tiver essas pesquisas, eu vou voltar aqui para divulgar. Vamos sim, muito obrigada. Vamos sim publicar, vamos conversar sobre. Uhum. No mestrado, eu fiz a pesquisa sobre audiodescrição de materiais didáticos, né, querendo saber quais são os conhecimentos, né, que os profissionais competentes na área tinham adquirido, eles sabiam se eles estavam prontos, se não tinha conhecimento, né, qual é a qualidade do material que a gente... qual a qualidade das imagens, né, produzidas, né, se essas imagens elas tinham condições de ser seguidas em frente, se a pessoa que estava fazendo bem feito, né? Então eu criei um checklist, e aí esse checklist foi para análise. Então o pessoal tinha um checklist, fazia a verificação daquela imagem, né? Via se aqueles pontos tinham sido contemplados, e aí eles no final eles poderiam criar as imagens deles de acordo com aquele checklist. Então a ideia era que no final a gente pudesse ter um checklist, e através desse checklist a pessoa que fosse fazer a audiodescrição, ela receberia esse checklist, fazia a imagem dela e depois ela diz, ó, contemplei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, beleza, ótimo. A imagem segue, sabe? Mais ou menos nesse quesito. Mas deu certo. A pesquisa, eu consegui terminar a pesquisa, né? Os dados foram bastante relevantes, mas no meio da pesquisa a gente acabou envolvendo inteligência artificial, né? Como parte das análises, e aí a gente ficou com esse pensamento de que a gente poderia, assim, também, se tivesse tido mais tempo, incluir essa questão da inteligência artificial para ajudar a gente nas análises, né? O quanto ela pode nos auxiliar. E é isso, buscando um doutorado. Eu estou buscando me especializar também na sua área, né? Na área de programação, porque meio que acaba envolvendo, né? E eu não sou da área, não sou da área. Eu acabei caindo de gaiato no navio, né? E aí eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre programação, sobre Python, sobre HTML. E aí eu digo, não, eu vou dar uns passinhos agora para trás para poder aprender essas coisinhas e depois seguir em frente. E é isso que eu tenho feito até então, né? Tô no projeto e tô ao mesmo tempo estudando um pouquinho mais sobre isso para poder ter o meu doutorado aí. E se acabar entrando na programação, gostando da área, vai voltar aqui também para comentar, porque essa ainda é uma área que é majoritariamente composta por homens, estão precisando de mais mulheres no TI também. Verdade. Recentemente, acho que no ano passado, não tá tão recente não, no ano passado, eu participei de uma premiação de primeiro prêmio de meninas mulheres na ciência. E aí foi pouquíssimas meninas na área de exatas e programação. E aí eu acabei ganhando o prêmio, né?
de meninas na ciência, mas não tinha nenhuma que tenha se inscrito do curso de ciências da computação ou engenharia da computação, por exemplo. E aí a área ficou sem representante, porque ninguém se inscreveu, porque não tinha, né? O pessoal não se envolveu tanto. Apesar da gente saber que tem, né? Sim. Talvez não tenha chego a informação, Sim. mas realmente a gente vê mais homens nessa área, né? Eu já conversei aqui com algumas convidadas que eram mulheres da área de tecnologia e cegas, né? Ou seja, preenchendo duas minorias de uma vez só. Mas comparado com os homens, ainda tá longe ainda de elas terem alguma participação. E fica aí, ô mulherada. Você acorda aí, Acorda bem programado. entra nessa área aí que a gente tá precisando, né? E é a profissão do futuro, né, William? É o que está movimentando aí o mundo. Sim. Eu vejo daqui para frente um mundo muito tecnológico, sabe? Uhum. É a gente da acessibilidade precisando de tecnologia, é as crianças precisando de tecnologia, é os idosos precisando de tecnologia. Uhum. Então, a tecnologia está em todo canto, né? Está em toda a área. E os programadores vão dominar o mundo, então tem a sua chance aí. Pois é, né? Uhum. Não, eu não duvido nada disso, viu? A gente vai dominar o mundo um dia ainda. Tem um filme sobre isso, né? Que as máquinas, os programadores criaram algumas máquinas, né? O pessoal da tecnologia criaram algumas máquinas, e aí essas máquinas se revoltaram, ganharam consciência e se revoltaram e tentaram dominar o mundo, né? Tentaram se resolver. Então, o filme girou ali em torno dessa questão aí que o pessoal fala tanto, né? Será que as máquinas vão dominar? Será que elas vão se rebelar e aí a gente não vai conseguir controlá-las? Né? Ou será que o programador em si ele vai conseguir, o desenvolvedor vai conseguir resolver essas questões? Enfim, eu acho que são melhorias, né? A gente vai aprender a conviver com elas. Como há um tempo atrás a gente não tinha esse tanto de computador, a gente não tinha esse tanto de celular, né? E hoje em dia a gente tá aí, a gente não vive sem. Com certeza. Se não fosse as tecnologias assistivas, eu não sei como estaria hoje, né? Talvez eu teria me adaptado, né? Eu já conversei aqui com um senhor, né, deficiente visual, programa desde os anos 70, ou seja, quando ainda não existia leitor de tela, nada, e ele deu um jeito, né, de se virar naquela época. Mas a gente vê hoje como as coisas estão mais fáceis para acessibilidade. Né? Hoje a gente vê vocês aí, as tortas e as direitas, saindo, passeando, se divertindo, mexendo no computador, né? Se desenvolvendo, estudando, né? Como você mesmo disse, né? Uma criança hoje está indo para a escola ela tem deficiência visual, está indo para a escola, ela está tendo conteúdo, ela está recebendo conteúdo, apesar de que a gente sabe que não é o ótimo, mas ela está lá, está recebendo conteúdo, né? Antigamente, as pessoas com deficiências, elas eram separadas. Sim. Elas não eram colocadas no mesmo local, elas não podiam fazer, né? Até queriam fazer, eu acredito, mas ninguém dava essa oportunidade, não podia, né? Então, que bom que a gente está no outro mundo hoje, né? Sim. E tem tantas coisas que podem nos auxiliar no dia a dia. Com certeza. E caminhando aqui pro final, nossa, gostei bastante de conversar aqui. Espero que você tenha gostado aí da experiência também. Volte mais vezes. Eu gostei muito, sim. Foi só me chamar que eu venho. Opa, porque eu também tô. Aqui também tá uma minoria assim, tá difícil conseguir mais convidadas, né? Meus convidados são tudo homens, tá difícil eu conseguir mais mulheres para ter um empoderamento feminino aqui também. Que bom contribuir com isso, né? Mas aí, uma pergunta assim, que eu sempre faço para os convidados no encerramento é questão dos hobbies. O que você gosta aí de fazer para relaxar quando está estudando, pesquisando, quando quer simplesmente só arejar a cabeça? O que você curte fazer? Eu sou daquelas pessoas que desliga tudo um pouco, né? Desliga
computador, desliga do celular, bota uma musiquinha, ou sai um pouquinho para ir respirar um pouco, porque como eu trabalho home office, e às vezes eu fico cansada, né, de estar só num lugar só. Então, às vezes eu sair para ver gente, sair para respirar um ar fresco, né, me distrair um pouquinho, passear, ver os amigos, né? Aqui a gente tem muita praia, então uma caminhada na praia, enfim. Né? Não é só trabalho, né? Não é Tecnologia só- é uma maravilha, mas tem que Né? dar uma desconectada. A gente, principalmente agora, com esse avanço, né, tecnológico que teve dos últimos anos para cá, a gente ficou muito mais sentado, ficou muito mais vivendo no mundo da facilidade, né, digamos assim, né, porque a gente tem um computador, as coisas acaba sendo, nossa, a gente tem tudo na palma da mão, né, a gente até para desligar a lâmpada hoje em dia é só um comando de voz, a gente apaga e acender a luz, não precisa se levantar. E isso para mim, que sou da educação física, me deixou um pouco estressada, porque eu estava acostumada a andar, sair, né, fazer as coisas, era muito mais ativa. Então, quando eu fico muito tempo sentada na frente do computador, é como se a minha bateria, ela acabasse junto com a bateria do computador também. Então, às vezes eu tenho que dar uma saída, dar uma respirada, né? E é importante também, né? Sim. É importante pra gente recarregar. Mais qualidade de vida também. Bom, também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aí também do LinkedIn da Evelyn na descrição, se vocês quiserem ir lá seguir ela, ver sobre o trabalho dela. E mais uma vez, muito obrigado, Evelyn, por ter aceitado aí o convite. Gostei bastante desse papo. Eu que agradeço, William. Valeu, pessoal. E qualquer coisa, é só falar, estamos às ordens, tá bem? E é isso, gente. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o seu like, né? Você sabe como o YouTube funciona. Deixa o like para ele entender que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Confere aí os outros episódios aqui do podcast. Tem muita gente bacana que passou por aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, ative o sininho, né, para ser notificado quando tiver vídeo novo. E para você que já é inscrito, dá uma conferida se a sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube tem a mania de remover os meus inscritos, não sei por quê, mas só dá aí uma conferida. E deixe aí nos comentários também o que vocês têm achado desse projeto. Sugiram convidados, posso tentar ir atrás, né, para trazer aqui. Deixem sugestões também do que vocês acham que pode ser melhorado aqui no canal. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.